Fala pessoal, tudo bem? Neste bloco vamos estudar alguns conceitos básicos de estatística, começando pelo conceito de população. É qualquer conjunto, não necessariamente de pessoas, que constituem todo o universo de informações de que se necessita. A amostra corresponde a um grupo representativo da população. Então, inicialmente, vamos focar em população e amostra. O que é a população? A população é o todo. A amostra é um subconjunto dessa população, ou seja, uma parte dessa população, tá bom? Então, população é o todo e a amostra é uma parte do todo, ou seja, um subconjunto. Beleza? Show de bola. Podemos, inclusive, representar graficamente os conceitos de população e amostra. Então, quando eu tenho a população, que eu vou chamar de P, eu tenho o conjunto universo, eu tenho o todo. E a amostra é uma parte desse conjunto, ou seja, um subconjunto. Então, a amostra, necessariamente, vai estar contida na população. Tudo bem? E a unidade amostral corresponde ao indivíduo, ao elemento da população amostral sobre o qual a medida de interesse será observada. Em relação à unidade amostral, ela é o menor subconjunto da amostra. É justamente aquele indivíduo, né? Menor subconjunto da amostra. Eu vou trazer um exemplo na sequência para que você possa entender esses conceitos. Vamos lá. Considere uma população de 70 alunos do Colégio X, beleza? Então, olha só, eu já estou te falando que aqui eu tenho a população, porque é o todo. Então, esses 70 alunos representam a população, é o todo, é o meu conjunto universo. Ok, mas vamos lá. Considere uma população de 70 alunos do Colégio X que compareceram em um determinado dia à unidade para a realização de um simulado. Daí, foram selecionados aleatoriamente apenas 14 alunos. Então, observe que essa quantidade é uma parte da população, é uma parte do todo, ou seja, um subconjunto do todo. Então, os 14 alunos representam a amostra. Tudo bem? Legal. Continuando. Para participarem de uma pesquisa de satisfação sobre os professores contratados pelo referido colégio. Considere ainda que o aluno fulano participou da pesquisa supracitada. Pessoal, o aluno fulano ele é justamente aquele indivíduo sobre o qual o estudo, ele será realizado. Ele é o menor subconjunto. Então, ele é justamente a unidade amostral. Então, esses conceitos são muito tranquilos de se entender. Tudo bem? Então, população é o todo, ou seja, meu conjunto universo. A amostra é uma parte desse todo, é um subconjunto da população, beleza? E a unidade amostral é justamente o menor subconjunto da amostra. Foi? Belezinha? Então, vamos lá. Censo e amostragem. Mais conceitos teóricos aí para a gente estudar. O censo, pessoal, é justamente o estudo estatístico que abrange a população, ou seja, abrange todos os elementos da população. Já a amostragem consiste em estudar apenas uma amostra dessa mesma população, da população, para fazer inferências estatísticas a partir dela e estimar características de toda a população. Então, o censo, ele abrange todos os elementos. Já a amostragem vai ser um estudo realizado a partir de uma amostra da população. Censo, todos, amostragem, parte, tá bom? Beleza. Vamos prosseguir. As principais razões para se optar pela amostragem. Ué, Júlio, por que você está falando sobre as principais razões para se optar pela amostragem? Vamos pensar. Imagine uma escola com 350 alunos. Bom, eu quero realizar um estudo em relação a essa população. Aqui eu tenho uma população com 350 alunos, beleza? Se eu quiser realizar um estudo sobre essa população, por exemplo, uma pesquisa de satisfação em relação à merenda escolar, poxa, é viável sim você utilizar a população. Aqui, ok. 350 alunos eu consigo fazer um estudo estatístico. Agora, vamos imaginar uma outra situação com todos os eleitores aptos a votar no estado do Rio de Janeiro. Vamos pensar aí, vamos estimar aqui um valor tal, não sei, eu estou chutando. Vamos imaginar que são 10 milhões. 10 milhões de eleitores, no estado.
Eu realizar um estudo com essa população não é viável. Poxa, isso aqui não é legal. Imagine você estudar aqui 10 milhões de indivíduos. Então você vai perceber que em alguns momentos não é interessante você fazer um estudo com a população, porque isso vai dar muito trabalho, vai levar muito tempo, vai ser muito oneroso. Então, por isso que em muitos casos é melhor se optar por uma amostra dessa população. E aqui eu estou mostrando para você algumas razões, né, as principais. Poxa, se a população é muito grande, não vale a pena estudar a população. Vou optar pela amostragem, por uma amostra. O prazo, se eu tenho, por exemplo, pouco tempo, meu prazo é curto, não vale a pena estudar a população. Vou optar pela amostragem, claro, eu vou reduzir o custo financeiro. Beleza? Boa. Agora vamos falar, né, sobre as técnicas de amostragem. A primeira é a amostragem casual, também conhecida como aleatória simples. Aqui, pessoal, a ideia é o sorteio. Aqui na prática, vai rolar um sorteio. Definição, né? Corresponde a uma amostra de elementos retirados ao acaso. Daí a ideia de sorteio. Assim, cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu quero estudar a religião, né, de 100 alunos de um curso. Beleza? Como é que eu vou fazer se eu quiser recorrer à amostragem casual, também chamada de aleatória simples? Inicialmente, nós vamos numerar, vai haver uma numeração. Vou pegar cada um desses alunos e vou numerar de 1 a 100, que vai ser justamente, né, a amostra da população. Então, vou ter lá, ó, 1, 2, 3, eu vou numerar esses alunos, tá? Beleza. Na prática, pessoal, aqui todo mundo tem a mesma probabilidade que eu vou fazer um sorteio de maneira aleatória. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que os 100 alunos são a população. Vai ficar melhor de você entender. Aqui nós temos a população. São 100 alunos. É o total de alunos do curso. Eu vou numerar esses alunos de 1 a 100. Legal? Então, já fiz o meu primeiro passo. Agora eu vou definir o tamanho da amostra. Vou escolher uma amostra aqui de 20 alunos, tá? Então, minha amostra ela vai ter 20 alunos. Aí eu vou fazer um sorteio. E esse sorteio, pessoal, ele pode ser, por exemplo, aquele sorteio bem normal, vamos assim dizer. Eu pego ali 100 papéis, numero de 1 a 100, dobro o papel, coloco dentro de um saco e a partir dali eu sorteio 20 alunos. Pronto, vão ser os 20 alunos, os quais, né, vamos fazer o estudo estatístico. Então deu para entender? Então na amostragem aleatória simples, o que que a gente faz? Sorteio. Eu tenho a população, eu vou definir a quantidade de elementos da amostra. Antes, claro, vou fazer a numeração desses elementos e a partir daí eu faço um sorteio, tá bom? É mais simples de você entender. Vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre a amostragem sistemática. Aqui, pessoal, como o próprio nome sugere, existe um padrão, uma sistematização. Vai haver um padrão. Então, sistematização é a ideia do padrão. Como assim, Júlio? Vamos lá para você entender. Nessa amostragem, né, aleatória sistemática, que ela também pode ser assim chamada, ela vai ser uma variação da amostragem aleatória simples. E essa daqui, pessoal, de sistematização de padrão, ela é mais conveniente quando a população naturalmente já está ordenada, como por exemplo fichas em um fichário ou uma lista telefônica, uma lista de e-mails também, tá bom? Eu vou te dar um exemplo. Eu quero estudar, né, quero fazer uma pesquisa sobre a satisfação de alunos com os serviços oferecidos por um curso. Aí eu tenho lá uma lista ordenada com os e-mails de 3.000 alunos do curso, ou seja, essa é a minha população. Mas vamos lá, passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a quantidade de elementos da amostra. Poxa, quantidade? Como é que eu posso fazer para definir essa quantidade de elementos da amostra? É da maneira que você quiser. Você vai pegar e vai chutar um valor. Vamos imaginar que eu vou escolher 60, tá? Então serão 60 alunos. Essa é a minha amostra. Agora eu preciso definir um intervalo. E o intervalo eu posso fazer assim, ó. Eu pego a população e divido pela quantidade que eu acabei de determinar. Então, o intervalo ele vai ser 3.000, que é a minha população, dividido pela quantidade, né, de elementos que eu defini para a minha amostra. Corto zero com zero e 300 por 6 dá 50. Então, o intervalo vai ser 50. Esse vai ser o meu padrão. Aqui que vai rolar a sistematização. Vamos sortear o primeiro elemento. De que maneira? Amostragem aleatória simples, tá bom?
Aí vou fazer o sorteio. Vamos imaginar, né, que nesse sorteio o primeiro elemento foi o 20. Tá? Então, o primeiro elemento foi o número 20. Legal? Lembrando que aqui eu já tenho uma lista ordenada. A partir daí é só você obedecer à sistematização. Então, quem serão os elementos da amostra? Serão o 20, depois o 70, porque o intervalo é de 50 e 50. Depois o 120, depois o 170 e assim, né? Até você chegar ao último elemento, que eu vou chamar de N. Beleza? Então, nesse tipo de amostragem sistemática, realmente existe um padrão. Primeiro, de maneira aleatória, eu defino a quantidade. Ah, vou fazer a amostra com 50, com 100, com 70, com 30, não importa. Quando você define a quantidade de elementos da sua amostra, o próximo passo é o quê? É identificar o intervalo. Como é que eu identifico o intervalo? População dividida pela quantidade de elementos. Sorteio o primeiro elemento através da amostragem aleatória simples, beleza? E a partir daí é só obedecer ao intervalo de sistematização. Legal? Belezinha? Então vamos prosseguir. Vamos falar agora sobre amostragem estratificada, também conhecida como amostragem aleatória estratificada. Ela pode ser uniforme ou proporcional. Com a definição, ela consiste em dividir toda a população heterogênea em diferentes subgrupos, que são os estratos que passarão a ser homogêneos. Estratos, imagine blocos, tá bom? Quando eu falo população heterogênea, é que aqui, pessoal, existe uma grande variabilidade. Ela é muito misturada, vamos assim dizer, tá bom? Grande variabilidade. Então, aqui eu tenho uma população bastante diversificada, ou seja, com grande variabilidade, e eu quero dividi-la em estratos homogêneos, né, com menor variabilidade. Após a determinação de estratos, que é justamente o primeiro passo, seleciona-se, importante, hein, uma amostra aleatória simples de cada extrato. Então, observe o seguinte: eu tenho a população heterogênea, eu quero dividi-la em blocos, em subgrupos, em estratos homogêneos, tá bom? Então, cuidado com isso. E em relação a esses estratos, eu vou pegar apenas uma amostra. Guarda isso, porque quando a gente for estudar o outro tipo, a outra técnica de amostragem, que é aquela por conglomerados, você vai perceber que também existem estratos, porém de cada estrato eu pego a população. Então, a gente vai ter que diferenciar. Isso cai muito em prova, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o meu exemplo. Imagine uma pesquisa sobre o salário médio dos funcionários de uma empresa, lá do ramo de construção civil. Ok. Eu quero uma amostra com 15% da população. E essa população possui 2.000 funcionários, sendo 160 mestres de obra, 640 pedreiros e 1.200 auxiliares. Ok. Considere ainda, né, que essa pesquisa vai ser realizada através de 3 estratos, porque eu preciso definir na prática, né, inicialmente, essa quantidade de estratos. A partir daí, quando eu defino essa quantidade de estratos, a partir da técnica de amostragem aleatória simples, eu vou definir justamente a amostra representativa da população em cada um dos estratos, beleza? Mas vamos lá. Sendo cada extrato referente a uma profissão. Então, se eu tenho aqui 3 extratos, um extrato se refere aos mestres de obra, o outro aos pedreiros e o outro aos auxiliares. Porque quando eu olho para a população, ela tem variabilidade. Ela tem os mestres, ela tem os pedreiros e os auxiliares. Então, quando eu definir os extratos, a minha ideia é justamente diminuir essa variabilidade, tá bom? Aí, beleza. 15% de 2.000 é 300. A partir daí, pessoal, eu tenho duas possibilidades para definir os estratos. Aí vamos lá. Na amostragem estratificada uniforme, que a gente chama de alocação uniforme, cada extrato deverá possuir o mesmo número, né, de elementos. Aqui é muito tranquilo, pessoal. Se a minha amostra ela vai ter 300 elementos, e representa aí 15% da minha população de 2.000, aqui cada um dos estratos vai conter a mesma quantidade de elementos. Aí o que eu faço? Eu pego a quantidade de elementos da amostra e divido pela quantidade de estratos. Quantos são os estratos? 3. Então, cada extrato vai possuir 100 elementos. Então, eu passo a ter 100 mestres de obra,
sem pedreiros e sem auxiliares. Aqui não tem o que inventar. Tá bom? Aqui é uniforme, tá bom, pessoal? Então, uniforme, mesmo número. Então, na amostragem estratificada uniforme, o que a gente faz? Cada extrato ele vai ter a mesma quantidade de elementos. Eu pego a quantidade de elementos da amostra e divido pela quantidade de extratos. Agora, na amostragem proporcional estratificada, que é a alocação proporcional, como o próprio nome sugere, vai existir uma relação de proporcionalidade. Aí vamos pensar. Eu tenho aqui, pessoal, uma população de 2.000 funcionários. Beleza? Desses 2.000 funcionários, o que eu tenho? Eu tenho os mestres de obra, eu tenho os pedreiros e eu tenho os auxiliares. No total, eu tenho 160 mestres, eu tenho 640 pedreiros e eu tenho 1.200 auxiliares. Proporcionalmente, eu tenho a seguinte relação. 160 é 8% de 2.000. Então, 8% dos funcionários, 8% da população, são mestres de obra. 640 é 32% de 2.000. Então, 32% total são pedreiros. E como o total é 100%, claro, 1.200 vai ser 60% de 2.000. Então, 60% do total de funcionários são auxiliares. Vamos manter essa proporcionalidade, porém agora em relação à quantidade de elementos da amostra. A amostra vai ser composta por 300 elementos. Então, no meu primeiro extrato, que é o dos mestres de obra, eu vou ter 8% de 300. Gente, 8% de 300 é 24. Eu vou pegar esse mesmo percentual, porém, em relação à amostra. Em relação aos pedreiros, eu vou ter 32% de 300, ou seja, 96 pedreiros. E, por fim, em relação aos auxiliares, eu vou pegar 60% de 300, que são 180. Se você somar, obviamente, aqui eu tenho a quantidade de elementos da amostra. Então, aqui na amostragem proporcional estratificada, vai rolar uma relação de proporção. O que acontece em relação à população, ou seja, o que acontece em relação ao total, vai acontecer em relação aos elementos da amostra. Tá bom? Show de bola, vamos prosseguir. Por fim, vamos estudar a amostragem por conglomerados, que eu já até mencionei, tá bom? Mas vamos lá. Aqui a população será dividida em conglomerados. Pessoal, conglomerados são estratos, são subgrupos, bom, são blocos, onde cada conglomerado, aqui que é importante, pessoal, é representativo da população. Selecionamos aleatoriamente um conjunto de conglomerados e a amostra é constituída por todos os elementos dos conglomerados selecionados. Aí vamos ao exemplo. Vou fazer um estudo sobre a faixa salarial de motorista de caminhão. Trabalho nas empresas de transporte, né, de cargas do nosso município. No município do Rio de Janeiro, né, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Nessa situação, podemos selecionar vários conglomerados para o estudo. E a partir daí, como uma empresa que se localiza na zona norte da cidade, né, que é um exemplo, como uma outra empresa da zona sul e uma outra lá da zona oeste. Então, estou pegando aqui, né, 3 conglomerados. Só que nesses conglomerados, eu vou selecionar todos os motoristas de caminhão. Pessoal, a situação é a seguinte: na amostragem estratificada, eu tenho estratos, eu tenho blocos. E em relação a esses blocos, nós apenas selecionamos uma amostra, ou seja, amostras de cada um dos blocos, de cada um dos estratos. Já na amostragem por conglomerados, eu também tenho blocos, eu tenho os conglomerados, eu tenho os estratos. Só que em cada um desses estratos, eu vou selecionar o quê? A população, pessoal, todo mundo. Essa é a principal diferença entre essas duas técnicas de amostragem. Na amostragem estratificada, eu tenho os conglomerados, eu tenho os blocos, eu tenho os estratos. Em cada um desses estratos, o que eu faço? Eu pego uma amostra, é só você pensar no exemplo anterior. Eu selecionei, por exemplo, 3 estratos. E para cada extrato, independentemente do tipo, na uniforme ou na proporcional, eu peguei uma amostra. Eu não peguei todos os elementos daqueles extratos. Já na amostragem por conglomerados,
para cada extrato, para cada bloco, para cada conglomerado, eu vou pegar todos os elementos, ou seja, eu vou pegar a população, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre essas duas técnicas. Foi? Show de bola. Agora vamos resolver, né, questões já cobradas em prova sobre os assuntos dessa aula. Questão 1. Como é denominado o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação que apresentam pelo menos uma característica em comum? Pessoal, todos os elementos, característica da população. Aqui não precisa inventar. Na questão número 2, eu já chego ao conceito de amostra. Olha só, o número de operários acidentados por mês em uma fábrica nos últimos 2 anos é de 500. Foi escolhida uma parcela, ou seja, uma parte dessa população de 100 operários para representar esse número de acidentados. Que parcela é essa, pessoal? É a amostra. 500 é o todo, é a minha população. Eu estou selecionando uma parte, uma parcela, ou seja, um subconjunto dessa população. Então, aqui eu tenho a amostra. Então, pessoal, esses conceitos aparecem em prova e são muito tranquilos. População é o todo, é meu conjunto, universo. A amostra é uma parte, é um subconjunto dessa população, uma parcela, tá bom? Show de bola. Vamos para a terceira questão. Acerca de conhecimentos de estatística, julgue o item a seguir. Um censo consiste no estudo de todos os indivíduos da população considerada certinho, pessoal. Censo é o todo, a amostragem é uma parte, tá bom? Foi o assunto do início da nossa aula, né? Quando eu tenho um censo, eu tenho o todo, eu tenho a população. Quando eu tenho a amostra, eu tenho uma parte. Lembrando que nem sempre é viável, né, você optar pelo censo em relação a tempo, custo, trabalho, tá legal? Por isso que na maioria dos casos se opta por uma amostra, beleza? Próxima questão, vamos lá. Pretende-se fazer uma pesquisa com os alunos de uma faculdade. Para isso, são escolhidos aleatoriamente 20 alunos de cada ano. Esse tipo de amostragem é denominado amostra. Pessoal, eu vou escolher aqui extratos, né? Só que é o seguinte, eu vou escolher 20 alunos de cada ano, ou seja, para cada aluno eu estou selecionando uma amostra, característica da amostragem aleatória estratificada, tá bom? Para cada bloco, para cada conglomerado, para cada extrato, eu seleciono uma amostra. A gente acabou de ver isso. Questão 5. Vamos lá, com bastante paciência resolver essa questão. Resumidamente, né, para não ficar lendo, vamos ver o que interessa. Eu tenho aqui 800 funcionários. É a minha população. Beleza? Aí eles foram classificados, né, segundo a renda e sexo. Aí que eu tenho a tabela. Olha só. Usando a técnica de amostragem aleatória estratificada, então para cada extrato eu vou pegar uma amostra, com a renda e o sexo sendo as variáveis de extratos, foi obtida uma amostra de 36 funcionários do sexo feminino com baixa renda. Se foi usada a alocação proporcional nos extratos, eu quero saber o tamanho da amostra N. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Sexo feminino com baixa renda. Nós temos quantos indivíduos? 240. Existe uma ideia de proporção. Aí vamos lá. Se eu tenho uma população, vamos pensar aqui em quantidade. Se eu tenho uma população, quantidade 800, percentualmente falando, é o meu 100%. 240, né, que são as pessoas do sexo feminino com baixa renda, é uma quantidade. Vamos entender o percentual, né, que essa quantidade representa. Vamos chamar de X. Ok. Para melhorar o nosso cálculo, isso aqui é uma regra de 3 simples, eu posso pegar aqui, ó, e dividir ambos por 80. 800 dividido por 80 dá 10. E 240 dividido por 80 dá 3. Agora a gente multiplica o quê? Cruzado. Eu tenho aqui 10 vezes x é 10x e 3 vezes 100 é 300. Tudo bem? Aqui que a gente vai fazer agora, pessoal, eu vou passar, né, o 10 para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 300 dividido por 10. Então, aqui vai dar 30. Representa o 30%. Vamos conferir? 800 é o meu 100%. 240 são os funcionários do sexo feminino com baixa renda, representa a quantidade. Então, aqui eu tenho x. Se eu dividir 800 por 80, se eu fizer isso, ó, 800, sempre bom a gente conferir para verificar se é certinho, tá?
Se eu pegar o 800 e dividir por 80, olha o que vai acontecer. Ó. Vou cortar esse zero com esse zero. E 80 por 8 dá 10. Tá aqui o 10. Se eu pegar o 240 e dividir por 80, corte esse zero com esse zero. 24 por 8 dá 3. Então, está aqui o 3. Regra de 3 simples. Existe uma ideia de proporcionalidade, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado e vou definir aqui o percentual. Então, repare que aqui ó, eu tenho 30% do total. 30% dos 800. Ok, beleza. Mas observe o seguinte. Eu só vou pegar 36 funcionários. É esse o cuidado que você tem que ter. Porque 240 em relação a 800 representa o quê? 30%. Só que na minha amostra, eu vou pegar apenas 36 funcionários. Aí você tem que ter cuidado, ó, porque a ideia vai ser a seguinte, ó, olha só. O 240, que é 30% de 800, ele vai ser aqui ó, o meu 100% neste momento. Porque agora eu preciso olhar para o extrato e identificar o percentual. Beleza? Só que desse extrato aqui eu vou pegar 36 elementos, que vai ser o meu X. Vamos saber agora a quantidade de pessoas do sexo feminino escolhidas, né, a amostra desses 240, em relação a 240, qual vai ser o percentual, para você não confundir e cair na pegadinha. Porque aqui está a pegadinha da questão, tá bom? Mas vamos lá. Eu posso multiplicar cruzado? Sim. Mas para facilitar, pessoal, posso fazer aqui uma simplificação, similar ao que eu fiz aqui. Eu posso, por exemplo, pegar o 240 e o 36, para melhorar, eu posso começar dividindo por 12. Se eu dividir ambos por 12, aqui eu vou ter 20 e aqui eu vou ter o quê? 3. Agora, o que a gente faz? Multiplica cruzado. Ó. 20 vezes x, 20x. 3 vezes 100 dá 300. 20 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, então eu tenho 300 dividido por 20. Corto 0 com 0, eu passo a ter 15%. Então, observe o seguinte, ó. Em relação a esse extrato aqui, 36, que é a minha amostra escolhida, ela é 15% do total. Então, como é que eu vou definir o tamanho da amostra, pessoal? O tamanho da amostra vai justamente obedecer a essa quantidade aqui, a essa proporção. Então, vai ser 15% de 800. Aí você calcula 15% de 800, que é 15 vezes 800, dividido por 100. Esse é o valor de N. Aí, o que a gente faz? Vamos cortar esses dois zeros com esses dois. E 15 vezes 8 dá 120. Esse vai ser o tamanho da minha amostra, portanto, o gabarito é a letra B. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, bastante atenção em relação a isso, porque aqui foi utilizada a técnica de amostragem estratificada, porém de que tipo? Alocação proporcional. Se ela é proporcional, o que acontece em relação ao meu extrato, à minha amostra, deve acontecer em relação à amostra para o total, porque o meu extrato ele possui 240 elementos. Eu vou selecionar uma amostra desse extrato, por isso a amostragem estratificada. Essa amostra que eu selecionei, ela corresponde a 15% do meu extrato. Logo, todos os extratos, eles têm essa correspondência de 15% em relação à população, tá bom? Aí o que a gente faz? Para definir a amostra, eu calculo 15% da minha população. E eu te mostrei que você pode acabar caindo na pegadinha, então cuidado, porque 240, o meu extrato, ele representa 30% da população. Mas eu não tenho que trabalhar a partir dessa proporcionalidade. A proporcionalidade, ela rola para cada um dos extratos, tá bom? Se a minha amostra do extrato das pessoas do sexo feminino com baixa renda corresponde a 15%, então para cada extrato eu devo ter 15%. Daí, a amostra em relação ao total é 15% da população. Beleza? Vamos lá. Para fechar a nossa aula, vamos resolver a questão número 6. Eu tenho aqui uma população de 1.285 estudantes. 535 homens, 750 mulheres. Foi selecionada uma amostra com 257 estudantes, pelo método de amostragem estratificada com alocação proporcional, considerando-se dois estratos, homem e mulher. Eu quero saber, né, quantos homens e quantas mulheres foram selecionadas. Pessoal, vamos lá, vamos pensar juntos aqui. 1.285, essa quantidade, é o meu 100%. É a minha população. Beleza? Ok. A amostra é de 257 estudantes.
Então, 257 vai ser o x%. Ok. Quando a gente multiplicar cruzado, eu vou identificar justamente a relação de proporcionalidade. 1.285 vezes x é igual a 257 vezes 100, que é 25.700. Passo 1.285 para o outro lado dividindo. E chego, a 20%. Beleza? Ok. Aí o que acontece? Foram selecionados 257 estudantes. Eu preciso definir justamente, em relação a esses 257, os estratos, quantos são os homens e quantas serão as mulheres. Eu tenho aqui uma relação de proporcionalidade. Eu vou calcular 20% total de homens, que são 535, é 20 vezes 535 dividido por 100. Aqui a amostra relativa aos homens. Vou calcular 20% de 750. A amostra que representa quem? Mulheres. Pessoal, 20 e 100 eu posso simplificar e dividir ambos por 20. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 5. 535 por 5 dá 107. Então, são 107 homens. Daí eu já defino a questão. A única opção que aparece 107 homens é a letra A, que é o meu gabarito. Mas, claro, eu vou confirmar essa quantidade de mulheres, porque eu vou cortar esses dois zeros com esses dois, e 2 vezes 75 é 150. Então, são 150 mulheres. Beleza? Então, o gabarito é a letra A. Show de bola, pessoal? Beleza? Então é isso. Encerro a nossa aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.